brasileiros estamos tendo a oportunidade ímpar, que é ir para a rua e tomar o poder. No Egito foi feito dessa forma, é o que se chama de desobediência civil. Desobediência civil, o povo foi para as ruas. Está sendo feito agora, está em Hong Kong, só que em Hong Kong politicamente funciona de uma forma diferente. Mas no Egito eles fizeram isso e foram bonzinhos, cometeram alguns erros. A população foi para a rua, não trabalhou, acampou no meio da rua. Aí o governo mandou as polícias reprimirem o povo. Só que o povo não estava fazendo bagunça. Quem estava fazendo bagunça era os black bloc dele, né? Então a polícia foi lá, reprimiu os black blocs, acabou o problema. E o povo continuou na rua. Desobediência civil, ninguém trabalhava, não gerava imposto, e comunista precisa de dinheiro, não precisa de gente não. Ele não quer saber de gente não. Gente já foi inferno, ele quer saber do dinheiro. Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? É isso que eles querem. Então, eles passaram a fazer a desobediência civil, né? E chegou num ponto que o governo viu que a polícia não resolvia. A polícia não resolvia nada. Aí o que eles fizeram? Colocaram as Forças Armadas na rua. As Forças Armadas parou do lado do povo, o povo não estava fazendo nada, eles cruzaram o braço. E aí, o que a gente faz agora? Toma o poder. As Forças Armadas tomaram o poder, só que cometeram um erro, não tiraram toda a justiça. Era para ter tirado toda a justiça. Eles tiraram todos os parlamentares, tiraram parte do executivo, mas não tiraram a justiça toda. Aí o presidente mais os 2 filhos foram julgados por enriquecimento ilícito, estão todos 3 presos, pegaram 3 anos somente, e em um julgamento agora na semana passada, eles escaparam de alguma coisa, mas continuam presos, né, por causa de enriquecimento ilícito. Até parece uma coisa aqui no Brasil. Então eles escaparam de um julgamento político. Alguma coisa assim, que eu não me recordo agora o que é. Mas foi feito dessa forma. Por quê? Porque todo o poder emana do povo. As Forças Armadas e a polícia lá do Egito tem uma escola até que um pouco semelhante à nossa, que veio inicialmente da França e depois nos Estados Unidos, onde as polícias e as Forças Armadas são orientadas a não atacar o povo. Porque o povo é o povo. A gente ataca vagabundo, terrorista, mas não ataca o povo, né? Então foi dessa forma que aconteceu lá. Não sobra nada fora da política. Não tem nenhuma hipótese de você mudar a política fora da política. O que deu no Egito? Todo mundo achava maravilhoso, não, porque a Primavera Árabe foi maravilhosa, o povo foi para a rua e derrubou, sabe, o Mubarak. Quem é que está no governo do Egito hoje? As Forças Armadas. E eu falei agora em Hong Kong, Hong Kong era um protetorado inglês, tinha um acordo centenário, onde deveria devolver à China no ano de 2000, se não me engano, foi feito isso, e a população lá parou a cidade toda, ninguém mais faz mais nada, porque quer eleições democráticas. Só que a China é comunista. A China não está deixando, mas o povo não está trabalhando. Eles entraram num acordo agora, depois de 2 meses, porque a China é muito grande, né? E eu não sei que acordo foi esse também. Então, o fato de nós irmos às ruas mudaria alguma coisa, ou nós temos que nos preparar para ir às ruas, sentar e ficar nas ruas sentado, até que o país pare? O ideal é isso, né? Se você olhar bem, eles quebraram o caixa do país, né? Eles quebraram o caixa do país, então eles precisam de imposto. Precisam de imposto para mamar na teta. Eu te garanto o seguinte, tá? Se no Brasil... É tipo aquela história, tá, do circo que colocaram do lado do Congresso Nacional, que fugiram 3 leões. Fugiram 3 leões de um circo que estava do lado lá do Congresso Nacional. No primeiro dia comeu 5 senadores e 3 deputados. No segundo dia, 3 ministros, uns 2 deputados e mais 8 senadores. No terceiro dia, 10 deputados e 5 senadores. No quarto dia, quando ele
comeu o cara que serviu o cafezinho, aí foram perceber que tinha alguém comendo todo mundo. Ou seja, ninguém lá faz falta, senador não faz falta, deputado. Se você trancar aquilo ali durante 3 meses, não vão sentir diferença nenhuma. Porque eles não trabalham, na verdade. Só não dá essa ideia não, porque senão amanhã vai ter neguinho correndo atrás de leão no Brasil inteiro para levar para lá. É uma boa ideia. É uma boa ideia. Mas na verdade, eles mais atrapalham do que ajudam. Né? Se você olhar a renda per capita do Brasil, 20 e poucos mil reais, e se você olhar o último dado de desvios, né, no Brasil, chegava a 600 bilhões, ou seja, 600 bilhões, cada congressista desse nos custa mais de 300 milhões de reais. Eles não produzem, eles gastam. Né? Então nós estamos lascados, na verdade. Se você tirar eles e colocar uma administração profissional das Forças Armadas pelo período que for necessário para a população civil se reorganizar, modificar as leis, modificar a Constituição para que facilite os empresários, a população, todo mundo que queira trabalhar, realmente seria uma boa ideia. Afinal, todo o poder emana do povo. O povo pode fazer o que quiser da melhor forma. O Brasil hoje não vive nenhum tipo de governo. Eu quero, eu acho, eu posso. A desmoralização, comprar todo o Congresso, isso faz parte da implantação do comunismo, né, do granicismo. Né? Se você olhar bem, a construção do Porto de Mariel, em Cuba, ele está pronto. Não sei se vocês viram, o porto está bonitinho. Então, o que todo comunista vai falar? Vocês estão vendo que no comunismo funciona, o porto está bonitinho e aqui no Brasil a gente não consegue fazer nada? Então, o granicismo é colocar culpa nos outros do que você está fazendo. Então, eles desviaram recursos públicos para colocar em outro local, em outro país, e para depois falar, você está vendo como o capitalismo é incompetente e o comunismo é competente, o povo está lá pronto. Mas ninguém vai falar que esse dinheiro foi ilegal. O que é um empréstimo de dinheiro? O que é empréstimo? Por exemplo, eu sou o presidente Durval e o Ricardo é o outro presidente. Nós dois assinamos um acordo de empréstimo. No caso do Brasil, que é bicameral, esse documento eu entrego para a Câmara dos Deputados. Se eles aprovarem, eles mandam para o Senado. Se o Senado aprovar, volta para o presidente que sanciona. E eu vou sancionar. E vou mandar para o banco que vai fazer empréstimo. Nesse caso, foi o BNDES. Ele vai analisar, vai fazer um acordo com outro banco do outro país para formalizar esse empréstimo. Feito isso, está formalizado o empréstimo. Então, depois a gente pode cobrar de volta o dinheiro. O que ela fez foi desviar o nosso dinheiro dos nossos impostos e nós trabalhando desse nós somos e deu para o comunista. E não tem como cobrar. Não tem como cobrar. Esse dinheiro foi roubado. Roubado do verbo, roubou mesmo, perdeu o Playboy, já era. E voltou para o caixa 2 do PT também, né? Porque ele foi para Cuba, para empresas brasileiras trabalharem lá, que fazem um propinoduto que a Polícia Federal não pode fiscalizar, porque é em outro país, né? E volta para o PT. Né? Vocês são criminosos, são bandidos. Só uma complementação sobre o Porto de Mariel. Ele está pronto, já está funcionando. Eu não vou conseguir precisar a data, porque a minha cabeça é péssima para datas, mas do Porto de Mariel saiu um navio com destino à Coreia do Norte, transportando um caça, helicóptero e armamento, tudo escondido com nota fiscal de açúcar. Isso é um fato real que aconteceu e
que aqui no Brasil ninguém sabe. Mas agora deixa... É um doce. Desculpa. Não, mas todo mundo sabe que Fidel Castro é um doce de pessoa. Não, é um amor, amorzinho. Ele e o amiguinho dele, o psicopata do Che Guevara. É. Alguém mais alguma coisa a completar sobre isso? Só o cachorro ditador do rock. O cachorro. Falo sobre o cachorro que me mordeu. Vou falar um pouquinho sobre o que aconteceu na manifestação do dia 29, né? Que tivemos lá um confronto que não deveria ter acontecido, porque teve uma chamada da Joyce junto com o Marcelo Reis, onde convidava todas as bandeiras, e nós somos com as nossas bandeiras, mas como nós tínhamos tido uma convocação antidemocrática onde Marcelo Reis e Lobão proibiam uma manifestação a favor de uma intervenção constitucional, caso necessária, como estamos vendo aqui nesse Hangout. E quando nós levantamos nossas faixas e estávamos com o nosso megafone, nunca falando em intervenção, para não poder ofender as pessoas que ali estavam, mediante não ter atrito, mas a gente estava falando fora PT, fora que pagou o mensalão e que hoje era o líder da roubalheira, né, o Petrolão, né, e aí a gente sabe que se ele pagou para alguém, então a gente estava falando fora PT, fora PMDB que recebeu, fora PP e todos os PDPP que faziam parte dessa gangue, dessa quadrilha de criminosos que estão tomando conta do poder, e o país não cresce nunca. Depois eu vou entrar nesse assunto. Mas, e o que acontece? O Lobão se manifestou que nós somos burros, né, que como se ele fosse muito inteligente em fazer esse tipo de colocação, quebrando o 5º artigo da Constituição, onde nos dá livre manifestação, né, que nós temos esse direito. E aí eu sim peguei o microfone e falei: Lobão, nós não somos burros, e essa história aí está muito mal contada, você que está sendo aí um esquerdopata, né, querendo defender uma quebra na Constituição e fazendo uma coisa que realmente ele me mordeu, tomou depois um chute, que foi esse. A polícia não tirou nós de lá, veio nos proteger, porque acabou ficando um tumulto, mas nós continuamos sempre na paz e fizemos fomos ali para trás com a polícia, eles entenderam tudo, acharam que nós temos o direito de estar lá, até falei que poderia pedir até a prisão dele, porque ele quebrou o artigo 5º em não deixar nos manifestar, mas que a gente voltaria na paz, e voltamos de novo, ficamos lá, continuamos lá e ficamos até o final defendendo a nossa bandeira, porque a gente acredita que realmente não vai ter jeito através do simples impeachment, que nem estava sendo pedido, ou através de urnas eletrônicas, só através de uma nova eleição, devido a estar tudo realmente contaminado. E então foi isso que aconteceu. Mas assim, nenhum momento fomos agressivos, não sou agressivo, falo até que porque eu sou careca. Um comentário lá do repórter da Veja, do Felipe, falou: se uma certa pessoa vê ele, vai falar que era um skinhead, né? E um skinhead é violento, é um cara que não tem nada a ver com o nosso propósito e nem comigo, né? Então, assim, até falei pro Felipe aí, me dá a oportunidade de falar, porque lá naquela matéria dele ele falou assim: olha, eu queria tanto saber que era ele, para ele poder se defender. Quer dizer, nem me respondeu. Não, nesse no dia segundo carro de som. Não, nesse dia nós fomos apenas com as nossas bandeiras democráticas, né, pedindo uma intervenção constitucional, e não só isso, porque a gente tem outras reivindicações antes de chegar numa intervenção constitucional, né, que seria as reivindicações que acho que todos os brasileiros têm, que eu vou colocar aqui agora na tela, e se alguém tiver alguma coisa que não concorda com essas reivindicações, eu acredito que não deve ser brasileiro, porque independente de Dilma ter ganho a eleição com as urnas certas ou não, nós temos prova que ela hoje ela foi considerada uma bandida, uma chefe do Petrolão, por provas do Paulo Roberto da Petrobras, que garante todas as provas que ele está entregando são verdadeiras, tanto que ele está solto. E para o chefe também. Então tá lá, Dilma, PT e aparelhados, que são toda essa quadrilha, tanto os que roubavam quanto os que davam. Fora a corrupção, no Brasil roubam 600 bilhões
600 bilhões de reais ao ano. A gente também sabe disso, dados da ONU. A gente também não quer. Fora Foro de São Paulo, que é uma quadrilha que quer pôr um sociocomunismo caviar de Araque na América Latina, que já está na Argentina arrebentando com tudo, na Venezuela arrebentando com tudo, onde os caras que ficam no poder ficam milionários e o povo vira escravo. Todo mundo acho que também não quer. Fora urnas eletrônicas, porque a gente não consegue ter uma conferência, acho que todo mundo quer. Fora o comunismo, porque em 64 eles tentaram, agora estão sendo revanchistas, querem ainda incriminar os militares e não querem na comissão da mentira, que eles dizem que é da verdade, onde eles não querem assumir nada. Também está errado. Então, se tudo isso aqui não acontecer, nós vamos pedir uma intervenção. E como eu acredito que isso tudo não aconteça, eu já estou indo para o último caminho. Mas a gente está com essas faixas na rua e vamos continuar. Se tudo isso aqui cair, então a gente não precisa de uma intervenção. Mas, que nem o Durval falou, quem acredita em Saci Pererê, eu não acredito, e por isso que estou fazendo desse jeito. Vamos para frente. Vamos lá, Durval, segue aí seu comentário. Isso aí tá, que ele falou, tá importante, mas assim, tem um errozinho de conceito aí, né? Assim, um dos maiores problemas, assim, na verdade, é o Bolsa em relação ao salário mínimo. O Bolsa, o programa Bolsa, ele sempre existiu no Brasil e existe no mundo todo, há muitos anos, e desde a época do governo militar existia. O Bolsa, ele nunca pode se equiparar a um salário mínimo. Porque a partir da hora que você tem o programa Bolsa, você não vai querer mais trabalhar, ainda mais esse Bolsa eterno nosso, né? Então, para vocês terem ideia, tá, de distorção, tem alguns estados da federação que quando a pessoa recebe o Bolsa Família, ele recebe do estado um adicional. E tem estados que o cara, para não trabalhar, está ganhando R$2.000. Isso tem um motivo. Para a sociedade se quebrar. E para os empresários também, como o caso do Rocha, do Rock, se darem mal. Isso tudo é pensado, né? Essa outra questão que ele fala sobre os juros abusivos dos bancos nacionais. Se vocês virem, o Lula pagou a dívida externa com dinheiro da dívida interna. Deixa eu ver se vocês entendem. Exemplo prático, né? Os bancos internacionais cobram, por exemplo, 10% ao ano de juros. E os bancos nacionais cobram 100% de juros ao ano. Aí o Lula disse, vou pagar os juros internacionais, os bancos internacionais, para pagar os bancos nacionais. Tem alguma lógica disso? Nenhuma. Porque os bancos internacionais têm juros menores. Mas serve para uma coisa, uma propaganda. Ele fala, paguei a dívida externa. Vantagem para o brasileiro? Não. O problema é o seguinte, um banco internacional sofre uma auditoria semelhante à auditoria militar aqui no Brasil, onde se confere o documental e o físico. Então, quando um político brasileiro pede propina de um banco internacional, desses 10%, o Banco Internacional só consegue dar 0,5%. E olhe lá, que é o que ele consegue fazer com que escape da planilha. Entenderam? Só que o Banco Nacional, em vez de cobrar 10%, cobra 100%. Mas, como o economista é da casa, o controlador também é da casa, e não sei o que, coisa e tal, ele consegue desses 100%, 80% para o banco e 20% para o noduto do partido. Entenderam? Então, é mais ou menos assim que se passa a perna no Rock e em vários outros empresários. Sim. E uma coisa, Durval, pode... mas quero que vocês aqui entendam o seguinte, o professor Lava, ele me fez uma pergunta bem interessante sobre espiral de silêncio. A espiral de silêncio, ela foi a primeira vez descrita por uma filósofa e política alemã chamada Elisabeth Noelle Neumann. A espiral de silêncio, ela entra basicamente em 3 questões, né? Que todo ser humano tem um sexto sentido, todo mundo sabe mais o que a gente quer.
todo ser humano quer se enturmar e todo ser humano não quer sair da turma para não ser excluído, né? Não quer ter uma ideia demais para não ser excluído. Essas 3 ideias básicas são a mãe da propaganda moderna. Por exemplo, há muitos anos atrás, a Cristina Kuhlmann era comum a propaganda de massa que só pessoas bonitas, inteligentes e tudo mais fumavam. Você lembra disso, né, Cris? Era uma propaganda comum no Brasil, então quase todo mundo fumava, Era uma propaganda comum também as pessoas colocarem, se você não andar com esse carro tal, você vai ser mal visto. Então você tinha vergonha de sair com um fusquinha bonito, igual do Rogério Marques. Mas é um fusquinha bonito, mas não sai, porque a propaganda, ela impõe esse sentimento de massa, por mais que ele esteja certo ou errado. Se você não tomar o refrigerante X, você está fora da onda. Esse refrigerante X hoje, todo mundo mostra, o cara mostra a metade dele é de açúcar, mas mesmo assim você toma, porque se você não tomar, você não... como é que você vai comer um janha sem aquele refrigerante, entendeu? As pessoas não conseguem conceber uma coisa com a outra, uma coisa sem a outra. Então, o que é a espiral do silêncio? No nosso caso, não há nada de feio em Forças Armadas. Quem está falando que Forças Armadas são feias é o governo. Quem está falando que Forças Armadas é ditadura são os partidos políticos. E o povo está na mesma onda. Mas que não sei o quê, eu tenho que evitar falar de Força Armada. Não, Força Armada, nós que estudamos e nos preparamos, sabemos que é a única e melhor saída. Então, quem tem o conhecimento técnico, e somos nós aqui que estamos conversando sobre isso, a gente não vai cair numa espiral de silêncio. Da mesma forma que um especialista em comida, me faltou o nome agora, ou um médico e tudo mais, ele sabe que o refrigerante X faz mal, porque tem muita... Então, ele tecnicamente ele sabe. Ele não vai ter essa coragem de falar para todo mundo para não ser excluído, né, da turma. Mas, no nosso caso, nós corremos risco de vida. Nós sofremos um genocídio. 60 mil assassinatos por ano. Não é nenhuma guerra consegue isso. Então, assim, vocês, hoje nós lutamos pelas nossas vidas, então não caiamos nós na espiral do silêncio. Nós que essa é a melhor solução que tem veio em retirar todos os políticos incompetentes de lá, que são funcionários nossos, e colocar outros funcionários para a auditoria, onde em algum tempo assim, a Cristina Pegani sabe disso. Depois de algum tempo, a gente fala, senador, o senhor é tão bom, a minha mãe votava no senhor, mas o que o senhor está fazendo com 100 milhões de dólares num banco na Suíça? Que tudo isso é muito fácil auditar, entendeu? É muito simples para auditar. Então, pergunta aí, perguntando se eu sou militar ativa. Não, eu fui reformado em 2005. Então, assim, a partir da hora que você audita contas públicas, que tem que ser públicas, né, você vai saber aonde está indo o nosso dinheiro. É inconcebível o mar de dinheiros que vai para lá. Então, é muito fácil também verificar contas para o exterior. Ninguém faz, porque o judiciário não quer, porque ninguém quer. Colocando uma equipe militar profissional lá, vai ser feita auditoria física e auditoria contábil para pegar senador Roque. Por que o senhor tem 100 milhões, o senhor ganhando, o senhor tem 100 milhões de dólares no banco da Suíça? Mamãe votou no senhor, minha vovó votou no senhor, mas eu vou ter que prender o senhor, entendeu? Porque essas contas são nossas, tem que ser moralizado.
nós somos 201 milhões de habitantes e 2.000 pessoas estão acabando com o país. Bom, então, vamos dar uma andada aqui, vamos mudar um pouquinho. Eu vou ler algumas perguntas de algumas pessoas. Primeiro, uma pessoa chamada Eurofer. Por que as Forças Armadas precisam do povo nas ruas? Elas não podem agir por conta própria, sem o povo pedir? Não. Não, porque se ela agir sozinha, conceitualmente é um golpe. E um golpe não é reconhecido internacionalmente. Então, você pare de ter preguiça de ficar aí na sua casa esperando que as Forças Armadas vão fazer alguma coisa sozinho. Não, se fizer isso é uma coisa ilegal. Tem que o povo pedir. Todo o poder... Ou seja, em busca da moralidade, em busca de você ter um país mais moral, você quer que as Forças Armadas tomem o poder de forma ilegal. Tudo que começa errado termina errado, meu filho. Então é o seguinte, vai formar as Forças Armadas no PT. Ou seja, se você acha realmente que tudo está do jeito que está horrível, que você quer que tudo mude, que você entende que a intervenção constitucional é a saída, você tem que ir para a rua pedir. Vamos lá, então, responder agora Norberto Alessio. O problema de uma intervenção é que o próprio comando das Forças Armadas não tem interesse nisso. É uma afirmação.